amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos mais uma noite aqui para, junto, né, irmãos, adorar o nome do Senhor. E como já foi dito, o Espírito Santo de Deus se faz presente neste lugar, amém? Abra sua Bíblia no livro de João. Glórias ao nome do Senhor Jesus. João 14, amém? Hoje é culto do derramar do Espírito Santo de Deus. Não foi fácil para chegarmos até aqui, mas até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Até que o Senhor nos deu força, e aqui estamos nós, né? Para adorar o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus, em João 14, e o versículo 15, diz para nós assim, do 15 até o 17, diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, irmãos, foi uma luta, como sempre, né? Eu digo que quando acabar as lutas, vai ser o arrebatamento da igreja. Quando nós estivermos morando com Deus, aí sim vai terminar essa guerra, essa luta que nós estamos vivendo. Eu creio que, como para mim foi difícil chegar até aqui, hoje, para os irmãos também foi difícil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz para nós, irmãos, que o reino de Deus, ele é tomado, ganhado, conquistado à força. Amém? E por isso nós estamos aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra que nós lemos é que Jesus disse ali para os seus discípulos, e diz para nós nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele disse: eu rogarei ao Pai. Eu fico imaginando o Senhor Jesus pedindo ao Pai: envia o teu Espírito naquele lugar nessa noite. Irmãos, se nós formos ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim, que no princípio a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as águas, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Lá no princípio, aleluias, o Espírito Santo de Deus estava. E voltando mais para frente, bem mais para frente, chegando aqui em João, Jesus disse: eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir ao Pai para Ele enviar o Espírito Santo. E se nós formos mais para frente, lá em Apocalipse 22:17, Ele diz: e o Espírito e a noiva diz: ora vem, Senhor Jesus. E Deus manda falar para a igreja: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Louvado seja Deus. Mas qual é a função do Espírito Santo de Deus na nossa vida? O que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida, irmãos? Ele nos conecta com Deus. Aleluia. Ele nos encoraja, aleluia, para as batalhas mais difíceis. Nós podemos ver na palavra do Senhor, né? Por exemplo, Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, ele enfrentou uma pessoa 3 vezes maior que ele, talvez mais. Aleluias. A gente vê na palavra do Senhor Gideão, com o Espírito Santo de Deus, e com apenas 300 homens, ele enfrentou um exército muito grande. Então a função do Espírito Santo de Deus na nossa vida é nos encorajar. Aleluia. Porque não é fácil. Aleluia. Sem o Espírito Santo de Deus, nós vamos perder essa batalha. Mas com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, aleluia, nós somos mais
do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que nesse versículo diz? Aleluia, que nós acabamos de ler. Ele está em vós. Ele está aqui no nosso meio. Em Marcos, já foi lido aqui também nessa noite, aleluia, louvado seja Deus. Já foi lido aqui em Marcos 13:31. Ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E Jesus disse, é palavra do Senhor Jesus, ele disse: ele está no meio de vós. Ele está aqui do nosso lado. No dia de Pentecostes, deram um conselho para ele: ficai orando e vigiando, até que do alto venha o revestimento, até que de Deus venha o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então Jesus falou que o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. O apóstolo Paulo, várias vezes nas cartas, ele disse: vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. E se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Em João capítulo 4, versículo 24, diz assim para nós: Deus é Espírito. O Tiago já falou uma coisa sobre isso quando ele teve a oportunidade, que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus é Espírito, e ele importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se às vezes, irmãos, nós não conseguimos sentir a presença do Espírito Santo de Deus, a culpa não é de Deus, a culpa não é do Espírito Santo de Deus, mas a culpa é nossa, aleluia, de ficarmos distraídos, despercebidos, como já foi falado aqui nessa noite, aleluia, preocupados com muita coisa. Louvado seja Deus, e esquecemos de adorar, de glorificar o nome do Senhor. E na medida que você vai louvando a Deus, você vai glorificando, você vai clamando, vai pedindo, o Espírito Santo de Deus vai aproximando, aleluia, e você vai tendo mais comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito de um versículo, não me lembro agora onde está, aleluia, mas ele diz que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, aleluia, ele não deixa a gente pecar, aleluia, ele nos convence que o pecado, se nós pecarmos, pecar, irmãos, é errar o alvo. O nosso alvo é o céu. Eu tenho certeza que todos que aqui estão porque querem morar com Deus. Nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos, aleluia, na promessa. Nesse mesmo capítulo de João 14, que ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus falando: na casa do meu Pai há muitas moradas. E a gente pode ligar uma coisa com a outra, aleluia, para chegarmos nessa casa prometida, aleluia, nessa casa preparada por Jesus. Nós temos que ter uma comunhão, aleluia, aqui na terra, com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o próprio Deus que está aqui no nosso meio. E eu já pude sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. Louvado seja Deus. Quantas vezes, irmãos, nós já sentimos a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar? Aleluia, de sentir, da vontade de chorar, da vontade de pular, isso é a presença do Espírito Santo de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E como já foi falado, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é a luz para o nosso caminho. Aleluia, é ele que nos guia. Aleluia, onde devemos andar, o que devemos falar. Aleluia, ele que nos dá, aleluia, as coordenações para que vamos fazer, né? O salmista Davi, ele falou assim, numa das suas orações, ele disse: não me lances fora da tua presença, e não aparta de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, essa oração eu gosto de fazer todos os dias. Senhor, não me lance fora da tua presença, porque o homem fora da presença
Deus, um homem ou uma mulher fora da presença de Deus, ele é objeto do diabo, ele é objeto do inimigo, ele é usado, aleluia. Mas um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, é usada por Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem um hino que diz que o homem sem Deus, ele é uma folha seca, que vai para onde o vento levar. Mas o homem com o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele vai para onde Deus quer levar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu acho linda essa oração de Davi, quando ele disse: não aparte de mim o teu Espírito, porque ele tinha certeza que o Espírito Santo de Deus é algo tremendo na vida de uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por incrível que pareça, irmãos, é uma das coisas que as pessoas estão deixando para aí fora. Não estão dando muita importância, aleluia, para o Espírito Santo de Deus. E como eu já disse, sem Ele nós vamos perecer. Mas o próprio Senhor Jesus disse para nós: Ele está aqui no nosso meio, Ele está aqui do nosso lado, aleluia. Ele falou assim: eu não vos deixarei órfãos, aleluia. Eu virei outra vez. Quando ele disse eu enviarei outro Consolador, porque na época, aleluia, o próprio Jesus era o Consolador. As pessoas iam conversar com ele, iam ser curados, aleluia, iam contar os seus problemas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele era o Consolador na época, aleluia. Mas quando ele subiu, ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E este Espírito Santo, Ele intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, aleluia. Louvado seja Deus. Ele intercede por nós dia e noite junto ao Pai, aleluia, glórias a Deus. Ele está aqui querendo nos ensinar, irmãos, o que fazer. Sabe o que acontece com uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus? Ela sabe perdoar, ela sabe amar, aleluias. Ela sabe dar valor, aleluias, nas coisas que realmente são de Deus. O Espírito Santo de Deus na vida do homem e da mulher, ele torna uma pessoa pacificadora, porque Jesus diz: bem-aventurados são os pacificadores. E quando você não tem o Espírito Santo de Deus, você quer botar lenha na fogueira, você quer ver as coisas explodindo, não é isso? Mas um homem com o Espírito Santo de Deus, ele chega, ele acalma onde tem uma confusão, aleluias, aleluias. Ele é manso, ele é humilde. E sem o Espírito Santo de Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez frisar, irmãos, que nós estamos passando por momentos difíceis. Até o irmão Fernando citou alguma coisa aqui sobre essa guerra. É bem provável, né? A gente não tem muita certeza, mas é bem provável que seja o começo de uma terceira guerra mundial. Já foi dito aqui nessa noite, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias na face dessa terra. Louvado seja Deus. Eu sempre costumo dizer que nós que estamos aqui hoje, nós temos uma grande chance, irmão Julinho, de ser participante, aleluias, do povo que vai ser arrebatado, aleluias. Nós temos uma grande chance de ser o povo do arrebatamento. Glória a Deus, porque os sinais já estão acontecendo. As profecias já se cumpriram muitas. Nós estamos vivendo, a palavra do Senhor diz que a vida do Senhor Jesus será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Aleluias. E se nós for comparar o que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos, está bem parecido com Sodoma e Gomorra. Aleluias. Então nós estamos muito perto. Então nós temos que clamar esse Espírito Santo de Deus. Porque em João 10:10 a Bíblia diz que o adversário veio para matar, para roubar e destruir.
E o que ele quer roubar de nós é a salvação. Aleluia. O que ele quer destruir, aleluia, da família. Aleluia, quer destruir nossa fé. Ele quer destruir o nosso ânimo. Aleluia. Mas Jesus disse: mas eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus não está falando dessa vida aqui, não. Jesus está falando da nossa vida lá eterna, lá no céu. Porque essa vida daqui, ele diz: todo aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando nós estamos, entre aspas, perdendo tempo, não estamos perdendo tempo. Nós estamos deixando de fazer tanta coisa lá fora, mas estamos aqui dentro, nós estamos ganhando. Aleluia, porque essa é a promessa, essa é a palavra do Senhor Jesus. E a função do Espírito Santo de Deus na nossa vida, aleluia, é em cada momento, todo lugar que nós estivermos, Ele nos lembra, Ele nos faz lembrar que somos de Deus, que somos templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quantas vezes nós estamos aí no supermercado, na rua, no trânsito, e de repente o inimigo coloca ali algo para você pecar, algo para você tropeçar nessa caminhada que você está indo. Aleluia. Mas é tão interessante que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele fala conosco no mesmo tempo, na mesma hora. Aleluia. Ele nos alerta, ele nos dá um sinal. Eu não sei se isso acontece com os irmãos, eu creio que acontece. Aleluia. Acontece. Se você clamar, se você pedir a proteção do Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar o discernimento, aleluia, para você falar assim: não posso, isso não é para mim, isso não é para crente, isso vai me tirar do meu foco, aleluia, isso vai me impedir a minha entrada no reino de Deus, porque não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E é para isso que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia, para conhecer, para buscar, para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, para aprender mais de Deus. Nós estamos aqui nessa noite. E quem nos dá o entendimento, quem nos revela a palavra de Deus. Eu já vi pessoas falar assim: eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. E não vai entender, porque o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Quando você for abrir a sua Bíblia para orar, primeira coisa que você pode pedir é: Espírito Santo de Deus, me revela o que eu estou lendo. Porque já aconteceu comigo. Eu passava por algumas passagens e falava assim: meu Deus, eu não estou entendendo nada. E de repente eu venho aqui, alguém prega, aleluia, eu começo a entender tudo. Louvado seja Deus. É porque nós precisamos desse Espírito Santo de Deus. E às vezes parece que por essa igreja aqui não tem aquele movimento, parece que as pessoas não pulam, parece que não tem, dá a impressão que não tem o Espírito Santo de Deus. Mas nós lemos aqui nessa noite, aleluia, que Ele está aqui no nosso meio. Louvado seja Deus. Ele está aqui no nosso meio. Santo é o nome do Senhor Jesus. E Jesus disse: eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu velo pelas minhas promessas para cumprir. E Ele prometeu, aleluia, estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o fim Ele está conosco. Louvado seja Deus. Ele não vai nos desamparar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, a mensagem de Deus para nós essa noite é o culto do derramar do Espírito Santo de Deus. Talvez você estava esperando uma outra coisa. Quando eu vi aqui hoje, aleluia, que eu ia trazer a palavra, eu disse: Senhor, eu não estou preparado, mas o Senhor, aleluia, a palavra é do Senhor. O Senhor me tirou lá do mundo de pecado e me colocou aqui, aleluia, porque o Senhor tem propósito na minha vida. Eu comecei a orar, porque eu não sabia que era eu que ia trazer mensagem hoje para o Senhor.
talvez desatento, né? Devia ter olhado um pouquinho mais, Mas eu falei assim: Senhor, a palavra é tua, Senhor. Essa igreja é do Senhor. Glória a Deus. Esse povo é teu. Muitos o Senhor vai chamar, poucos o Senhor vai escolher. Mas eu peço a Deus que todos nós sejamos escolhidos de Deus nessa noite. Eu quero que cada nome que aqui está esteja escrito no livro da vida, para que no dia da chamada você possa ouvir de Jesus: vinde a mim, bendito do meu Pai, entrai para o gozo eterno que está preparado. Aleluia, glória a Deus. Mas para isso, irmãos, nós precisamos da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Aleluia. Mas como que você vai guardar? Como que você vai zelar? Obedecendo o Espírito Santo de Deus, ouvindo a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Irmão, muitas das vezes eu fico pensando, tem tantas pessoas que pregam aqui nessa igreja. O irmão Juninho, uma bênção, estou com aquela mensagem até hoje no meu coração. Eu fiquei meditando ela a semana inteira, com a mensagem que você trouxe semana passada. Aleluias. Eu vejo quantas pessoas capacitadas para pregar a palavra de Deus, e às vezes eu me sinto tão pequeno. Eu falo o quanto que eu preciso aprender, o quanto que eu preciso estudar mais, o quanto eu preciso buscar mais de Deus. Aleluias. Porque quando nós estamos aqui na frente, irmãos, para falar alguma coisa para a igreja, é algo de muita responsabilidade. Já foi dito aqui nessa noite, nós não estamos brincando de casinha, nós não estamos brincando de ser crente. É a nossa vida, aleluia, que está em negócio. É a nossa vida eterna. Então não pode ser de qualquer maneira. Aleluias. Não pode ser de qualquer maneira. Eu quero fazer um exemplo aqui bem grosseiro, talvez. Para você morar no condomínio Iporanga, você tem que trabalhar muito, porque um lote ali custa 600, 800, 1 milhão de reais. É um lugar bonito, eu gosto, tem umas mansões lindas lá. Mas sabe o que Deus disse para mim e para você, irmãos, nessa noite? O que os seus olhos viram, o que os seus ouvidos ouviram, aleluia, o que desceu no seu coração, não é para comparar, aleluia, com o que tem preparado para nós. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz, Paulo diz: mas eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não é para comparar, aleluia, com a glória que há de ser em nós manifestada, aleluia. Glória a Deus. As lutas, as dificuldades, aleluia, está difícil, dê glória a Deus, aleluia, porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser em nós manifestada. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando meu filho faleceu, todos já sabem, já contei meu testemunho aqui, né? Passado umas 2 semanas, Deus deu um sonho para um outro filho que eu tenho, o Alex. E nesse sonho o João veio falar com o Alex. E carinhosamente o João chamava o Alex de Eco. Ele disse assim: Eco, lá, ele não falou onde eu estou, ele falou assim: lá é tudo diferente.
Aqui vocês têm 4 dimensões, e lá é uma só. Eu não entendi muito, irmãos. E você tudo diferente do que a gente viu aqui. Deus usou, aleluia, em sonhos para falar com o filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele disse que era tudo diferente. Ele falou assim: olha, toda essa tecnologia que vocês têm aqui. E ele ainda disse nessas palavras, pastor, que vocês têm aqui, porque ele já não faz mais parte disso. Hoje ele descansa no Senhor. Ele disse toda essa tecnologia, todas essas coisas, é tudo diferente. Irmãos, isso tem base bíblica. E quando o Alex me contou esse sonho, eu disse: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és tremendo, Tu és santo. Porque nós tínhamos orado e falado: Senhor, dá uma palavra, dá um sonho, usa alguém para falar que a gente quer uma confirmação com relação à vida do João. E Deus me deu um sonho também, irmãos. Deus me deu um sonho que eu estava indo para um lugar muito alto, eram muitos degraus para subir, e eu estava levando uma bagagem, mas eu estava indo de encontro com ele, com João. E quando eu cheguei num portal lindo, num lugar maravilhoso, num portal, eu cheguei e nesse portal tinha um ser, uma pessoa, um porteiro. E eu disse: eu quero falar com o João. Daí ele falou assim: espera que eu vou chamá-lo. E nisso, no sonho, pastor, eu vi o João vindo para falar comigo. Ele disse para mim assim, nessas palavras, irmãos, eu lembro até hoje que eu cheguei a gravar esse sonho no outro dia para eu não esquecer. Ele disse: eu não posso ficar muito tempo aqui, porque aqui de meia em meia hora tem umas palestras que a gente participa. Ele falou e virou as costas e saiu. Só que nisso que ele saiu, eu falei para o porteiro: eu posso entrar? Ele falou assim: pode. Só que a hora que eu fui entrar, ele falou assim: tira o seu sapato. Ele disse: tira o seu sapato. E o sonho acabou. Eu glorifico o nome do Senhor, porque a resposta que eu pedi em oração, a família toda em desespero, Ele deu uma resposta. E hoje eu consigo falar disso. Eu não conseguia falar. Hoje eu consigo falar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse Deus, aleluia, que criou os céus e a terra, este Espírito Santo, que no princípio pairava sobre a face das águas, aleluia, nessa noite Ele diz para nós: a tua obra tem uma recompensa. Louvado seja o nome de Jesus. O seu trabalho não é vão, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Espera só mais um pouquinho, que o que há de vir virá e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que eu peço nessa noite, irmãos, para Deus, é que a chama do Espírito Santo de Deus esteja acesa nos nossos corações. Aleluia. Que o temor de Deus esteja sobre nós todos os dias. E como está escrito em Eclesiastes capítulo 8, versículo 9: em todo tempo, irmãos, sejam alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Orai e vigiai em todo mundo. É o que Deus pede para nós essa noite. Vigilância, contato com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus vai nos dar força, e nós vamos vencer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que Deus tem colocado no meu coração é isso. A função do Espírito Santo de Deus, nós já falamos sobre ela, é nos conectar com Deus. Aleluia. É nos convencer
que o que é pecado, o que é errado, o que é certo. É só o Espírito Santo de Deus que vai nos convencer. Porque sem Ele, aleluia, não vai dar certo. Sem o Espírito Santo de Deus, eu não vou ter força, você não vai ter força. Mas nós lemos aqui na palavra do Senhor, Ele está em vós, Ele está em nós. Glória a Deus. Se o inimigo vier te desanimar, né, tem até um corinho que diz, né, dizendo que você não pode no céu entrar. Aleluia. Diga para ele: maior é o que está em mim, maior é o que está conosco, maior é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Não se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero estar aqui encerrando, aleluia, essas palavras que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que a igreja tenha entendido, aleluia, e reconhecer, irmãos, que nós somos 100% dependentes do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou estar passando a palavra ao pastor, aleluia, para lhe dar o término desse culto também. Eu peço as suas orações pela minha vida. Eu oro por essa igreja todos os dias, aleluia. Eu oro por vocês. Eu tenho certeza que vocês também vão orar por mim, pela minha casa, pela minha família. E juntos, um dia, eu quero olhar para cada rosto e dizer: nós vencemos o mundo. Nós vencemos o mundo, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus nos conduziu até aqui. Amém? Eu agradeço essa oportunidade e as palmas louvam o nome do Senhor.